Sou Pedro Jacinto do blog Ampulheta e hoje eu vou falar para vocês sobre movimentos separatistas semelhantes ao da Catalunha. O primeiro exemplo que a gente tem é ali na Espanha, da região basca. A região basca, que fica entre a Espanha e a França, tem um povo com cultura e língua própria, e ela por um bom tempo ela teve uma certa autonomia em relação ao Reino da Espanha. Ela foi inclusa no Reino da Espanha durante a formação dele, mas os bascos tinham o direito de fazer a Constituição e várias decisões internas próprias. Mas lá no século de 1800, os espanhóis decidiram que iam abolir esses direitos dos bascos, e desde então começou os ideais separatistas entre os bascos. Esse separatismo já foi manifestado de diversas formas, né, como inclusive em textos e manifestações populares, mas dele também surgiram vários movimentos políticos e inclusive paramilitares, que é o caso do ETA, que é o movimento basco mais famoso. Por muito tempo ele foi considerado terrorista, realizando ataques na Espanha, e que desde 2012 ele tem desde 2010, na verdade, ele tem um cessar-fogo com a Espanha, e nesse ano ele disse que ele não vai mais usar armas, que ele vai ser totalmente um movimento político. Ali perto da Espanha, mas já fora, na Escócia, também tem uma questão semelhante. Na Escócia ela era um reino independente por muito tempo, e no século XVIII ele foi aderido pelo Reino Unido. E quando ele entrou para o Reino Unido, deu uns 100 anos para frente, lá pelo ano 1800 e pouco, começou a ter os ideais separatistas escoceses, que diziam que os escoceses deviam ter o próprio país, com as próprias leis. E daí surgiram, na verdade, duas vertentes de nacionalismo escocês. Uma diz justamente do separatismo, que a Escócia devia ser um país próprio, e outro diz que a Escócia, na verdade, não devia se separar do Reino Unido, mas que ela devia ter autonomia nas decisões internas, nas leis, mas se mantendo sob o comando central da Inglaterra no Reino Unido. Em 2014 teve a votação do referendo pelo sim ou não da independência escocesa, e no fim a independência perdeu, não ganhou, e a questão estava um pouco amenizada até que o Reino Unido teve a decisão de sair da União Europeia, e voltou essa questão entre os escoceses, que eram a favor que o Reino Unido ficasse na União Europeia, e voltou essa questão da independência, e eles disseram que talvez até 2018 ou 2019 tenha outro referendo. Semelhante agora no Brasil, a gente tem o exemplo do movimento sulista, que ele começou ali na Revolução de Farroupilha, no século XIX, que se propunha justamente a independência da região sul em relação ao resto do Brasil. Daí para frente, teve algumas guerras, como a Guerra do Contestado, que elas propunham novamente a separação a separação da região sul do resto do Brasil. Mas o movimento sulista nunca teve realmente sucesso nessa separação com o Brasil. E em 1992 foi criado inclusive um movimento O Sul é o Meu País, que ele propõe novamente essa separação da região sul em relação ao resto do Brasil. Desde 2016, esse movimento realiza todo ano consultas populares para saber se o povo do Sul quer ou não se separar do Brasil. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Até mais.